O cheiro atingiu-me primeiro. Fermento e manteiga misturados com algo mais escuro, mais rico. Chocolate, talvez, ou caramelo a queimar nas bordas. Empurrei a porta de vidro da padaria Marcello e o pequeno sino acima tocou. Um som tão comum que quase me fez esquecer o peso que pressionava o meu peito. Quase. Mamã, olha. A voz de Danny atravessou a minha névoa, aguda e animada. A sua mãozinha puxou a minha, pegajosa por causa do pirulito que o farmacêutico lhe tinha dado há 10 minutos. Eles têm biscoitos de dinossauro. Forcei os meus lábios a formar algo parecido com um sorriso, do tipo que aperfeiçoei ao longo de 6 anos fingindo que tudo estava bem. A padaria era quente, quase sufocante depois do vento frio de novembro lá fora. O meu casaco em segunda mão, com o forro rasgado no ombro esquerdo, de repente pareceu-me demasiado fino e pesado ao mesmo tempo. Vamos ver, querido, murmurei, sabendo que não podíamos comprar biscoitos de dinossauro. Sabendo que estávamos ali para comprar o pão do dia anterior, na prateleira do canto, aquele que a Cia Amarelo guardava para clientes como eu. Clientes que contavam cada centavo. Clientes que usavam a vergonha como uma segunda pele. Danny pressionou o rosto contra a vitrine, deixando uma pequena nuvem de vapor no vidro. Ele tinha 5 anos agora. Com meu cabelo escuro e os olhos do pai, aqueles olhos cinza tempestade que ainda assombravam meus sonhos, desviei o olhar rapidamente, concentrando-me nos azulejos brancos sob meus tênis gastos. Um deles estava rachado, com uma linha fina a atravessá-lo como uma cicatriz. A padaria não estava cheia, havia algumas mesas espalhadas perto da janela, a maioria vazias. Um casal de idosos no canto partilhava um croissant. Uma mulher com um portátil a digitar furiosamente. Normal, seguro, comum. Não reparei nele à primeira vista. A minha atenção estava no Danny, em impedi-lo de tocar em tudo, em calcular quantas refeições eu poderia fazer com $10. As luzes fluorescentes da vitrine faziam tudo parecer muito brilhante, muito exposto. Eu me sentia como um inseto sob um microscópio, um espécime visível e vulnerável. Então o ar mudou. Foi sutil, como um momento antes de um raio cair. Os pelos dos meus braços se arrepiaram sob o meu suéter surrado. Alguém estava a olhar para mim, não um olhar casual, mas do tipo que atravessa a roupa e a pele, indo direto aos ossos. Virei-me lentamente, instintivamente, colocando o meu corpo entre o Danny e quem quer que fosse, no canto de trás. O meu coração parou. Ele estava sentado na sombra, deliberadamente posicionado para que a luz do teto não o atingisse totalmente. Mas eu conseguia ver o suficiente. A linha acentuada do seu queixo, o fato escuro que provavelmente custou mais do que 6 meses do meu aluguer. A maneira como segurava a sua chávena de café expresso, ainda controlado, como se tudo nele fosse uma arma à espera de ser utilizada. 6 anos. 6 anos desde que fugi, grávida e aterrorizada, com nada além de uma mochila e as roupas que vestia. 6 anos desde que mudei o meu nome, a cor do meu cabelo, toda a minha existência. 6 anos a olhar por cima do ombro, a assustar-me com sombras, a ensinar-me a ser invisível. E ali estava ele, Dante Ferretti, o meu ex-marido, pai do meu filho, um dos homens mais perigosos da Costa Leste. Os seus olhos, aqueles olhos cinzentos impossíveis que o Danny herdara, fixaram-se nos meus. Observei a sua mão apertar a chávena de café expresso, o único sinal de emoção num rosto de resto perfeitamente controlado. Atrás dele, consegui distinguir a silhueta de pelo menos 2 homens, a sua segurança. Claro, Dante nunca ia a lugar nenhum sozinho. A parte racional do meu cérebro gritava para eu correr, pegar Danny e fugir, mas as minhas pernas estavam molhadas, os meus pés presos ao chão de azulejos rachados. Mamã. Danny puxou a minha mão novamente, alheia. Podemos comprar o pão. Estou com fome. Os olhos de Dante se moveram, baixaram e pousaram em Danny. Observei algo passar rapidamente pelo seu rosto. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois algo completamente diferente. Algo que fez meu sangue esfriar e ferver simultaneamente. Seus lábios se abriram ligeiramente, e mesmo a 5 metros de distância, pude ver seu peito se elevar com uma inspiração profunda. Ele tinha visto os olhos, seus olhos olhando para ele de um rosto pequeno que ele nunca soube que existia. O tempo cristalizou. O casal de idosos continuou a comer. A mulher do portátil continuou a digitar.
A senhora Amarelo cantarolava atrás do balcão, arrumando o canole. O mundo continuou a girar, enquanto o meu se despedaçava em 1000 pedaços irreparáveis. Dante levantou-se. O movimento foi fluido, controlado, mas percebi o leve tremor na sua mão direita antes que ele a fechasse em punho. Ele estava mais alto do que eu me lembrava, mais largo. Os anos o transformaram em alguém mais duro, mais perigoso. Seu cabelo escuro estava mais curto agora, penteado com precisão. Uma fina cicatriz percorria sua maçã do rosto esquerda. Eu sabia desde que parti. Um de seus seguranças se aproximou, mas Dante levantou a mão. Pare! O gesto foi mínimo, mas o homem congelou instantaneamente, desaparecendo nas sombras. Bela, meu antigo nome, aquele que eu enterrei. A voz dele era exatamente como eu me lembrava. Grave, áspera, com aquele leve sotaque italiano que ficava mais forte quando ele estava zangado ou excitado. Afastei esse pensamento com força. Danny se aproximou da minha perna, finalmente sentindo que algo estava errado. A mão pequena dele se fechou em punho no meu casaco. Acho que está a confundir-me com outra pessoa, eu disse, e odiei como a minha voz tremia, como a mentira era transparente. Dante deu um passo à frente e depois outro. Cada passo deliberado media a distância que um predador estava a aproximar-se atrás dele. Os seus homens mudaram-se para perto da porta, notei agora. Quando é que eles se tinham movido? Como é que eu não tinha percebido que eles estavam a proteger as saídas? 6 anos. Isabela, o meu nome verdadeiro. Deus, ouvi-lo da boca dele foi como uma marca. 6 anos e tu dás-me essa mentira. Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse sentir o seu cheiro. Sândalo e algo mais forte. Pólvora, talvez. Ou o cheiro particular da violência que se agarrava a homens como ele. O meu corpo lembrava-se desse cheiro. Respondia a ele de maneiras que eu queria desesperadamente negar. Por favor. A palavra saiu quebrada. Por favor, deixe-nos ir. Os olhos dele não tinham saído de Danny. O meu filho tinha se escondido parcialmente atrás de mim, espreitando com aqueles olhos cinzentos que eram a minha imagem espelhada. Curioso, apesar do medo. Quantos anos? Dante perguntou, mas ele já sabia. Eu podia vê-lo calculando, contando para trás. Eu não disse nada. Isabela agora mais incisiva. Uma ordem. Quantos anos ele tem? 5. Danny respondeu por mim, sua voz baixa, mas clara. Tenho 5 anos e meio. Na verdade, meu aniversário foi em junho. Senti o controle de Dante escorregar. Observei a máscara rachar o suficiente para mostrar a fúria por baixo. A sua mandíbula cerrou-se com tanta força que ouvi os seus dentes rangerem. Quando ele falou novamente, a sua voz estava perigosamente suave. Um filho, não uma pergunta, uma acusação. Estavas grávida quando partiste. A senhora Amarelo parou de cantarolar. Os dedos da mulher do portátil pararam nas teclas. O casal de idosos agora olhava fixamente, sentindo drama ou perigo, ou ambos. Eu precisava de me mover, precisava de agarrar o Danny e correr, e nunca parar de correr. Mas Dante estava muito perto e os seus homens estavam à porta, e eu estava tão cansada de correr. Devíamos ir, sussurrei. Mas até eu sabia que era inútil. A mão de Dante disparou, sem me tocar, mas prendendo-me. A palma da mão contra a parede ao lado da minha cabeça. Ele inclinou-se e eu afoguei-me naquele cheiro, no calor dele. Em 6 anos de medo, saudade e raiva, tudo misturado. Tu afastaste o meu filho de mim. Cada palavra era uma bala. Tu fugiste, tu escondeste-te, fizeste-me acreditar que estavas morto. Fizeste-me ter medo de estar viva. Eu respondi, encontrando algum fragmento de coragem. O que esperavas que eu fizesse? A sua mão livre levantou-se e eu recuei instintivamente. Mas ele não me bateu. Em vez disso, os seus dedos roçaram a minha bochecha, tão gentilmente que doeu mais do que um golpe. O seu polegar traçou o círculo escuro sob o meu olho, a evidência de muitas noites sem dormir. Eu esperava que confiasse em mim. A sua voz ficou áspera, rouca. Eu esperava que fosse minha esposa. Eu nunca fui sua esposa, disse amargamente. Eu era sua posse. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Sim, ele concordou, e a honestidade disso roubou-me o fôlego. Minha, sempre minha. Pensaste mesmo que eu te deixaria ir? Danny choramingou, e o som quebrou algo em mim. Empurrei o peito de Dante inutilmente como se empurrasse uma parede.
Mas isso deixou claro o meu ponto de vista. Estás a assustá-lo. Os olhos de Dante voltaram-se para Danny novamente, e eu o vi forçar-se visivelmente a recuar para nos dar espaço. Mas as suas mãos agora tremiam. Tremores finos percorriam os dedos poderosos. Qual é o nome dele? Um tom diferente, mais suave, perigoso de uma nova maneira. Danny. Puxei o meu filho para mim, envolvendo o seu pequeno corpo com os meus braços. Daniel. Em homenagem ao teu pai. A voz de Dante continha algo que eu não conseguia identificar. Deste-lhe o nome do teu pai. Antes que eu pudesse responder, a campainha acima da porta tocou. Um homem entrou. Fato caro, olhos frios, movendo-se com a graça particular da violência profissional. Dirigiu-se diretamente a Dante, inclinando-se para sussurrar algo. Observei a expressão de Dante endurecer. Observei-o olhar para a janela, para algo ou alguém lá fora. Quando ele voltou a olhar para mim, o seu rosto tinha se transformado numa máscara. Lembrei-me do amanhecer, do chefe, do homem que controlava impérios construídos com sangue e medo. Vamos embora. Não é um pedido, disse ele, gesticulando para os seus homens. Protejam o carro, limpe a rua. Não vamos a lado nenhum com vocês, disse eu, odiando o quão fraca soava. O sorriso de Dante era afiado o suficiente para tirar sangue. Isabela, meu amor, minha esposa, que fugiu com o meu filho. Ele aproximou-se novamente, a mão a envolver o meu queixo, possessiva, reivindicando. Tem duas opções. Vem comigo agora, de boa vontade, e discutiremos isto como pessoas civilizadas. Ou levo-vos os dois daqui e discutimos a minha maneira. Isso é rapto. Isso é família. O seu aperto apertou-se ligeiramente. É o meu filho que tens escondido. É o meu sangue que corre nas veias dele. Achaste mesmo que eu não moveria céus e terras para o ter de volta? Para te ter de volta? A maneira como ele disse isso fez a minha pele arrepiar, como se eu fosse o prêmio, como se Danny fosse secundária. Mamã! A voz de Dai estava assustada agora, realmente assustada. Olhei para o meu filho, essa criança linda e inocente que não sabia nada sobre o mundo do pai. Que eu tinha trabalhado tanto para proteger da violência, da escuridão e do peso de um nome de família que afogou mais homens do que salvou. Então olhei para Dante, vi a obsessão a arder naqueles olhos cinzentos. A possessão, a certeza absoluta de que pertencíamos a ele. Sempre tivemos pertencido a ele. Pertenceríamos para sempre a ele. E eu soube com terrível clareza que fugir não era mais uma opção. Que no momento em que ele viu os olhos de Danny, a minha liberdade tinha acabado novamente. Se eu for, disse lentamente, jura que ele ficará seguro. Jura que não deixas o teu mundo tocá-lo? A expressão de Dante mudou. Surpresa. Talvez por eu estar a negociar. Ele é meu filho. Eu morreria antes de deixar que algo lhe fizesse mal. O teu mundo prejudica tudo o que toca. Então mudarei o meu mundo, disse com tanta convicção que quase acreditei nele. Quase. A sua mão moveu-se do meu queixo para a nuca, os dedos emaranhando-se no meu cabelo como costumavam fazer. O gesto era íntimo, possessivo, assustadoramente familiar. Volta para casa, Isabela. Estás com frio, fome e medo há 6 anos. Deixa-me resolver isso. Deixa-me cuidar de vocês os dois. A sua voz baixou para um sussurro que só eu podia ouvir. Deixa-me mostrar-te o que tens perdido. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele e o seu rosto ficou mortal. Precisamos de sair daqui agora. Ele olhou para um dos seus homens. Marco, traga o carro para trás. A janela explodiu. Vidros choviam como neve mortal. Senti o corpo de Dante bater contra o meu, empurrando-me para trás, enquanto o som da explosão se registrava. Agudo, brutal, real. Caímos com força no chão, o peso dele esmagando-me, protetor e sufocante ao mesmo tempo. Danny, gritei, mas o som foi engolido pelo caos. Tiros. Tiros reais. O estalo agudo das balas rasgando a padaria. Ouvi a senhora Martelo gritar, a mulher do laptop soluçando, mais vidros se estilhaçando. Os homens de Dante estavam a revidar, suas armas aparecendo do nada. E de repente, a aconchegante padaria do bairro se transformou em uma zona de guerra. Fique abaixada, Dante rosnou no meu ouvido.
Sua mão pressionou minha cabeça contra o seu peito, a outra procurando algo nas costas. Uma arma! Claro que ele tinha uma arma. O meu filho. Onde está o meu filho? Debati-me debaixo dele, o pânico a obliterar o pensamento racional. O Marco tem-no atrás do balcão em segurança. A sua voz estava totalmente calma, como se isto fosse normal. Como se o nosso filho não estivesse encolhido numa padaria enquanto as balas voavam por cima das nossas cabeças. Outra explosão, mais próxima desta vez. A porta da frente foi arrombada e a fumaça invadiu o local. Eu não conseguia ver nada, apenas formas se movendo através da névoa. O cheiro acre da pólvora queimava minha garganta, fazendo-me tossir. Dante se moveu, levantando-se de joelhos enquanto me mantinha presa com um braço. Eu o ouvi atirar uma, duas, três vezes. Metódico, preciso. Em algum lugar na fumaça, alguém gritou. Saída leste agora. Ele gritou para os seus homens. Depois para mim. Consegues correr? Acenei com a cabeça, embora não tivesse a certeza se as minhas pernas me aguentariam. Ele puxou-me com uma mão, mantendo a outra arma apontada para a entrada cheia de fumo. Através do caos, consegui ver Marco, o homem que sussurrara para Dante anteriormente. Agachado atrás do balcão, com Dani agarrado ao peito. O rosto do meu filho estava enterrado no casaco do estranho. O seu pequeno corpo tremia. Cobre-nos! Gritou Dante. E de repente estávamos a mover-nos. Ele puxou-me pela padaria, navegando pela destruição com a facilidade de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes. Saltamos por cima de uma mesa virada, com vidros a estalar sob os nossos pés. Atrás de nós ouvi mais tiros, mais gritos em italiano, ordens bruscas e raivosas que eu não conseguia entender. Marco já estava na porta dos fundos. Dani ainda estava nos seus braços. Outro dos homens de Dante, que eu nem tinha visto de onde tinha vindo, chutou a porta, arma em punho, verificando o beco além dela. Limpo. E rompemos na fria tarde de novembro. O beco era estreito, sujo, com cheiro de lixo podre e óleo de motor. Um SUV preto estava parado com o motor ligado, a porta traseira já aberta. As janelas eram tão escuras que pareciam poças de óleo. Entra, ordenou Dante, praticamente me jogando em direção ao veículo. Entrei rapidamente, com as mãos a tremerem tanto que mal conseguia segurar o assento de couro. Marco entrou atrás de mim e, de repente, Dani estava nos meus braços, sólido, quente, vivo. Enterrei o rosto no cabelo dele, respirando seu cheiro, verificando freneticamente se havia ferimentos. Estás bem? Estás bem, querido? Eu estou contigo. Mamã, foi tão alto. A voz dele era fraca, aterrorizada. Por que é que aqueles homens estavam a disparar? Eu não tinha resposta. Nenhuma palavra que fizesse sentido neste pesadelo. Dante deslizou ao meu lado, batendo a porta. Conduz. Segue pela rota do rio. O motorista, outro homem que eu não conhecia, pisou no acelerador e disparamos para a frente. Fui empurrada contra o banco. Dani agarrou-se ao meu peito. O corpo de Dante era uma parede sólida de calor e perigo ao meu lado. Pela janela traseira, eu podia ver fumo a subir da padaria. As pessoas corriam para a rua, algumas gritando, outras gravando com os seus telemóveis. À distância, sirenes soavam, provavelmente da polícia ou ambulâncias. Tarde demais. Sempre tarde demais. Que diabos foi isso? Eu perguntei, minha voz estridente de adrenalina e terror. Quem eram aquelas pessoas? Dante não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos no celular, os dedos movendo-se rapidamente pela tela. Inimigos. Eles estão me observando há semanas, esperando por uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Assassinato em uma maldita padaria. Isabela, seu tom era de advertência. Agora não. Agora não. Eu estava a tremer, raiva e medo misturados em algo explosivo. Tu trouxeste isso para as nossas vidas. Eles já estavam na tua vida. Ele finalmente olhou para mim e a intensidade nos seus olhos fez-me esquecer como respirar. No momento em que te tornaste minha, no momento em que carregaste o meu filho, tornaste-te um alvo. Fugir não mudou isso. Esconder-se não mudou isso. Só te tornou vulnerável. Eu queria gritar, queria bater nele, queria agarrar o Danny e atirar-me do veículo em movimento. Que se danassem as consequências.
Em vez disso, apertei o meu filho com mais força e observei a cidade passar embaçada pelas janelas. Dirigimos por 20 minutos, serpenteando por ruas que eu não reconhecia. O interior do SUV era imaculado, todo em couro e madeira escura, com um cheiro de colônia cara e óleo de arma. Danny ficou quieto contra o meu peito, a sua respiração se acalmando. Provavelmente choque ou exaustão. Pressionei os meus lábios no topo da sua cabeça e tentei não desmoronar. Por fim, entramos numa estrada particular. Árvores se alinhavam dos dois lados, altas, densas, deliberadamente posicionadas para esconder o que quer que estivesse além delas. O SUV diminuiu a velocidade ao nos aproximarmos de um portão. Ferro com pelo menos 6 metros de altura, com câmaras de segurança instaladas em intervalos regulares. O portão se abriu sem que parássemos. Passamos e vi homens posicionados nas sombras. Guardas armados a proteger a fortaleza que Dante tinha construído. A casa, se é que se podia chamar assim, apareceu gradualmente entre as árvores. Era enorme, toda em pedra e vidro, linhas modernas misturadas com arquitetura antiga, pelo menos 3 andares, espalhada por jardins bem cuidados que provavelmente custavam mais para manter do que eu ganhava num ano. O meu peito apertou-se. Este era o mundo dele. Poder, riqueza, violência envoltos em mármore italiano e gosto caro. O SUV parou debaixo de uma entrada coberta. Dante saiu antes que o motor parasse, abriu a minha porta e estendeu a mão para Danny. Eu vou levá-lo, disse ele. E não era um pedido. Hesitei, todos os meus instintos gritando para não deixar o meu filho ir. Mas Danny estava pesado nos meus braços. Eu tremia de exaustão e as mãos de Dante já deslizavam sob o pequeno corpo do meu filho. Danny se mexeu quando Dante o levantou. Aqueles olhos cinzentos, idênticos aos do pai, piscaram confusos. Mamãe, estou aqui, querido. Saí rapidamente do SUV, mantendo-me por perto. Dante segurava Danny com uma gentileza surpreendente, apoiando a sua cabeça, ajustando o seu aperto quando as pernas de Danny balançavam desajeitadamente. Por um momento, observando-os juntos, o meu filho e o homem de quem eu tinha fugido, algo no meu peito se partiu. Eles pareciam certos juntos, inegavelmente conectados. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando confusos. Venha, disse Dante baixinho e caminhou em direção à entrada. Seguiu porque não havia outra escolha. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Só o hall de entrada era maior do que todo o meu apartamento. Pisos de mármore, um lustre que provavelmente custou centenas de milhares, obras de arte nas paredes que pareciam antigas e inestimáveis. Tudo brilhava, tudo sussurrava dinheiro e poder, e um mundo ao qual eu nunca pertenceria de verdade. Uma mulher apareceu, com traços mediterrâneos mais velhos, vestida com um vestido preto simples. Ela olhou para Dante com o tipo de diferença que vem de um longo serviço. Senhor Ferretti, graças a Deus que está bem. Preparei a ala leste como solicitou. Obrigado, Maria. A voz de Dante mudou novamente, assumindo aquele tom de comando que fazia as pessoas agirem. Chame o médico imediatamente. Quero que ambos sejam examinados. Não precisamos de médico, protestei. Ele finalmente olhou para mim e a expressão em seu rosto silenciou minha objeção. Você tem vidro no cabelo, Isabela. Sangue na manga. Acha que não vou mandar examinar você? Olhei para baixo. Ele estava certo. A manga do meu casaco estava rasgada. Um corte superficial ao longo do meu antebraço. Eu nem tinha sentido quando aconteceu. Maria vai mostrar seus quartos, continuou Dante. Tome um banho, troque de roupa. O médico irá atendê-los dentro de 1 hora. Depois, vamos comer. Quartos, repeti. Dante, não podemos ficar aqui. Vocês podem. Vocês ficarão. Ele mudou Danny nos braços. E meu filho, exausto, confuso, sobrecarregado, deixou a cabeça cair no ombro do pai. O gesto foi tão natural, tão confiante, fez minha garganta fechar. Esta é a sua casa agora, vocês dois. Ou esta não é a nossa casa. Nós temos um apartamento. Aquele apartamento, a voz dele ficou fria. O único quarto no prédio com fechaduras quebradas e mofo no banheiro. Aquele onde você tem 2 empregos e ainda assim não consegue alimentar nosso filho direito. O calor inundou meu rosto, misturando vergonha e raiva. Como você sabe sobre isso? Você realmente achou que eu parei de procurar por você? Ele se aproximou e mesmo com Danny entre nós,
A intensidade de sua presença era sufocante. Eu sabia onde estavas há 3 meses, Isabela. Eu vi te lutar, vi te fingir ser outra pessoa, vi te criar o meu filho na pobreza enquanto eras orgulhosa, teimosa ou medrosa demais para voltar para casa. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Tu sabias há 3 meses. Tu sabias. Eu estava à espera. O seu maxilar cerrou-se, à espera do momento certo, à espera de entender por que fugiste, esperando para decidir se eu a arrastaria de volta ou deixaria você continuar fingindo. Os olhos dele queimavam os meus. Então hoje aconteceu, e os meus inimigos tomaram a decisão por mim. Os seus inimigos, repeti amargamente. Tudo sempre volta para os seus inimigos. O seu mundo, a sua violência. Sim, sem vergonha, sem desculpas. Mas agora é o seu mundo novamente também. E desta vez, não vou deixar você ir embora. Maria limpou a garganta delicadamente. Senhor, os quartos. Dante acenou com a cabeça, mas os seus olhos nunca deixaram os meus. Vai com a Maria. Toma banho, come, descansa. Esta noite, depois do Dani adormecer, vamos conversar. Conversar a sério. E Isabela? Ele inclinou-se, o seu hálito quente contra o meu ouvido. Não tentes fugir. Tenho homens em todas as saídas, câmaras em todas as estradas. Agora estás em casa. És minha novamente. Aceita isso. Então ele se virou e se afastou, carregando nosso filho por uma grande escadaria que eu nem tinha notado. A cabeça de Dani permaneceu em seu ombro, os bracinhos envolvendo frouxamente o pescoço do pai. Fiquei paralisada naquele saguão impressionante, Maria esperando pacientemente ao meu lado, o peso das palavras de Dante pressionando-me como uma força física. Minha novamente, como se eu tivesse deixado de ser dele, como se 6 anos de liberdade não tivessem sido nada além de tempo emprestado. E agora a dívida tinha chegado ao fim. Senhora Ferretti, a voz de Maria era gentil. Vamos? Não a corrigi. Não disse que já não era a senhora Ferretti. Tinha deixado de ser ela no momento em que fugi durante a noite com nada além de medo e determinação. Em vez disso, acenei com a cabeça e seguia para dentro da bela prisão que Dante tinha construído para nós, para a sua família, para a posse que ele nunca tinha realmente perdido. O quarto para onde Maria me levou era obscenamente luxuoso. Janelas do chão ao teto com vista para jardins que se estendiam infinitamente. Móveis que pareciam pertencer a um museu. Uma cama grande o suficiente para acomodar confortavelmente 5 pessoas. A casa de banho era toda em mármore e acessórios dourados, com um chuveiro que tinha mais jatos do que eu conseguia contar. Fiquei parada no meio de tudo isso, ainda vestindo o meu casaco rasgado, ainda tremendo de adrenalina e com vontade de gritar. Em vez disso, tranquei a porta e liguei o chuveiro na temperatura mais quente possível. A água queimava, deixando a minha pele rosada, mas eu agradeci a dor. Era real. Me mantinha com os pés no chão. Esfreguei os fragmentos de vidro do meu cabelo, observei o sangue do corte no meu braço escorrer pelo ralo e tentei não pensar em como Dante parecia ao segurar Danny, como parecia certo, como isso me deixava apavorada. Roupas limpas estavam dispostas na cama quando saí. Caras, feitas sob medida para me servir perfeitamente, é claro que eram. Ele estava a observar-me há 3 meses. Sabia o meu tamanho. Provavelmente sabia tudo sobre a vida que eu tinha construído sem ele. O pensamento fez-me arrepiar. Vestir-me-ei mecanicamente. Camisola de cachemira macia, jeans escuros que me serviam como se tivessem sido feitos para mim. Roupa interior que provavelmente valia mais do que o meu orçamento semanal para compras. Tudo estava nas minhas cores preferidas. No meu estilo, mais uma prova da sua vigilância, da sua obsessão. Uma batida na porta fez-me sobressaltar. Senhora Ferretti, o médico chegou. Abri a porta e encontrei Maria e um homem mais velho com olhos gentis e uma mala médica. Ele examinou-me com eficiência e profissionalismo, declarando que o corte no meu braço era superficial e que os meus sinais vitais estavam estáveis, apesar do choque. Deu-me algo para o tremor. Um pequeno comprimido que não tomei, escondendo-o na palma da mão quando ele não estava a ver. O seu filho também está bem, disse ele enquanto arrumava sua mala. É um rapaz forte. O Sr. Ferretti está com ele agora. Claro que estava. Provavelmente enchendo a cabeça de Dani com histórias, promessas, com o encanto sedutor do amor de um pai que o meu filho nunca conhecera. Depois que o médico saiu,
Maria me guiou por corredores que pareciam se multiplicar, cada um mais opulento que o anterior. Passamos por salas que eu nem sabia nomear, bibliotecas, salas de estar, o que parecia ser um ginásio privado. Tudo sussurrava uma riqueza tão antiga e profunda que tinha perdido o significado. Finalmente chegamos a outra ala completamente diferente. Maria abriu uma porta e eu ouvi imediatamente o riso de Danny. Os meus pés se moveram antes que o meu cérebro pudesse acompanhar. A sala era claramente projetada para uma criança, embora não se parecesse em nada com o canto apertado do nosso apartamento onde Danny dormia. Ali havia brinquedos que eu reconhecia dos comerciais, livros empilhados em prateleiras personalizadas, uma cama em forma de carro de corrida, e no meio de tudo isso, Dante estava sentado de pernas cruzadas sobre um tapete caro, ajudando Danny a construir algo com blocos. Vê, coloca este aqui, dizia Dante com uma voz mais suave do que eu ouvia há anos. Assim, a torre fica equilibrada. Danny colocou um bloco cuidadosamente, com a língua de fora, concentrado. Um hábito que era puramente meu. Exatamente assim. És bom nisto. A mamã diz que sou bom a construir. Ela diz que posso ser arquiteto quando crescer. Algo passou pelo rosto de Dante. A tua mãe tem razão. Pode ser o que quiseres. Eles ainda não tinham reparado em mim. Fiquei parada na porta, observando essa cena impossível. O meu filho e o pai dele brincando juntos como se fosse normal, como se balas não tivessem voado horas atrás, como se as nossas vidas não tivessem acabado de ser irrevogavelmente destruídas. Danny olhou para cima, então, com um sorriso no rosto. Mãe, olha o que o Dante me ensinou. Dante, não este homem ou o tipo assustador, apenas Dante, como se conhecessem há muito tempo. Estou a ver, querido. Entrei na sala, hiperconsciente dos olhos de Dante, a acompanhar os meus movimentos. É uma torre muito alta. O Dante diz que amanhã me vai mostrar o jardim. Há um lago com peixes. A excitação de Dai era genuína, descomplicada. Ele não fazia ideia do que tudo isto significava. Não fazia ideia de que estávamos presos. Parece bom. Ajoelhei-me ao lado deles, precisando de estar perto do meu filho. Estás a sentir-te bem depois do que aconteceu? O sorriso de Danny esmoreceu ligeiramente. Os barulhos altos foram assustadores, mas o Dante disse que eram apenas fogos de artifício. Pessoas a celebrar. Os meus olhos fixaram-se nos fogos de artifício de Dante. Ele mentiu ao nosso filho sobre tiros, sobre uma tentativa de assassinato, sobre a violência que quase nos matou a todos. Fogos de artifício? Repeti, sem expressão. A expressão de Dante era indecifrável. Uma celebração inesperada. Nada com que se preocupar agora. Danny, querido, por que não brincas com estes brinquedos por um minuto? Preciso de falar com o Dante. O meu filho acenou com a cabeça, já distraído por um carro telecomandado que tinha descoberto. Levantei-me acenando com a cabeça em direção à porta. Dante levantou-se com aquela graciosidade fluida que me lembrava que ele era perigoso, seguindo-me até o corredor. No momento em que a porta se fechou, virei-me para ele. Fogos de artifício? Disseste-lhe que eram fogos de artifício. O que querias que eu dissesse? A sua voz era calma, controlada. Que os inimigos do pai dele tentaram matar-nos numa padaria. Que ele nunca estará seguro por causa de quem eu sou. Ele tem 5 anos, Isabela. Exatamente. Ele tem 5 anos e já o arrastaste para o teu pesadelo. Nosso pesadelo. Ele se aproximou, encostando-me na parede. No momento em que o concebeste, ele se tornou parte deste mundo. Meu sangue, meu legado, minha responsabilidade. Ele não é o teu legado. Ele é uma criança. Ele é meu filho. As palavras eram ferozes, possessivas, minhas, e eu o protegerei com a minha vida. Entendes? Todos os homens desta casa morreriam antes de deixar que algum mal lhe tocasse. Podes dizer o mesmo sobre aquele apartamento? Sobre o teu trabalho de empregada de mesa, onde homens bêbados te encurralam perto da casa de banho. Sobre voltar para casa sozinha à noite por ruas que eu não deixaria os meus inimigos atravessarem. As suas palavras atingiram-me em cheio. Tinha havido incidentes. Um cliente que me agarrou pelo pulso. Um homem que me seguiu por 3 quarteirões antes de eu entrar numa loja de conveniência. Pequenas violências que eu aceitava como o preço da liberdade. Pelo menos lá, eu era livre, sussurrei. Livre? Ele riu. Mas não havia humor nisso.
Estavas apenas a sobreviver, a trabalhar até a exaustão, a alimentar o nosso filho com massa 3 noites por semana porque não podias pagar mais. Isso não é liberdade, Isabela. Isso é sofrimento. E escolheste isso em vez de mim. Escolhi isso em vez de ser tua prisioneira. Nunca foste minha prisioneira. A mão dele subiu, segurando o meu rosto com uma gentileza inesperada. Tu eras minha esposa, minha parceira, a única pessoa em quem eu confiava completamente. Até que deixei de confiar. A velha ferida reabriu até que me tornei apenas mais um dos teus bens guardados a 7 chaves. A dor refletiu-se em seu rosto. É isso que pensas? Que eu não te amava? Acho que tu amavas me possuir. Minha voz falhou. Há uma diferença. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seu polegar traçando minha maçã do rosto. Quando ele falou novamente, sua voz estava rouca. Depois que você partiu, eu vasculhei esta cidade à sua procura. Recorri a todos os favores, ameacei todos os meus contatos, paguei um preço tão alto pelas informações que os homens vendiam às próprias mães por uma chance de obtê-las. Durante 6 meses, mal dormi, mal comi. Tornei-me um fantasma de mim mesmo porque você se foi, Dante. Quando finalmente aceitei que você poderia estar morta, algo em mim também morreu. Tornei-me mais dura, mais cruel. Os meus inimigos aprenderam a temer-me de novas maneiras, porque eu não tinha mais nada a perder. A testa dele pressionou a minha. Então, há 3 meses, vi-te a sair daquela mercearia com o Danny, a rir de algo que ele tinha dito. E senti-me viva novamente, inteira novamente, como se finalmente pudesse respirar. Lágrimas queimavam os meus olhos. Devias ter me deixado ir. Nunca. A palavra era absoluta. Eu queimaria o mundo inteiro antes de te deixar ir novamente. Isso não é amor, é obsessão. Sim, ele nem tentou negar. Estou obcecado por ti. Fiquei obcecado por ti no momento em que te conheci. Uma empregada de mesa que entornou café no meu fato e pediu desculpa com fogo nos olhos, em vez de medo. Eu estava obcecado quando me casei contigo. Estou obcecado agora e estarei obcecado até parar de respirar. A intensidade dele era avassaladora, aterrorizante, e em algum lugar no fundo, emocionante de uma forma que eu queria desesperadamente negar. Isso não vai funcionar, eu disse fracamente. Não podemos simplesmente... Não podemos voltar atrás. Não vamos voltar atrás. A mão dele deslizou para a minha cintura, puxando-me para mais perto. Estamos a recomeçar. Mas desta vez, vais ver o que eu deveria ter te mostrado antes. Desta vez, vou provar que posso dar-te tudo. Segurança, conforto, um pai para o nosso filho. Tudo, exceto a liberdade de partir. É a única coisa que quero. Mentiroso. Os seus lábios roçaram a minha orelha. Se isso fosse verdade, não estarias a tremer agora. Não terias essa cor nas bochechas. Não te lembrarias de como era entre nós. Eu lembrava-me. Deus ajudou-me. Lembrei-me de tudo. A paixão que nos consumia. A forma como ele me fazia sentir desejada, protegida, amada. Até que, em vez disso, comecei a sentir-me sufocada. O Danny precisa de estabilidade. Tentei, procurando qualquer argumento. Não este caos. O Danny precisa do pai. Ele precisa de um lar onde esteja seguro, onde a mãe não esteja exausta, onde possa comer biscoitos de dinossauro sempre que quiser. O Dante afastou-se apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Fica. Dá-me uma oportunidade de provar que posso ser o que ambos precisam. E se eu recusar? O seu sorriso era triste. Então, vou mantê-la aqui de qualquer maneira. Mas prefiro que escolhas isto, que nos escolhas. Um barulho vindo do quarto do D.I. Algo a cair, seguido pela sua vozinha a dizer: "Estou bem", quebrou a tensão. Fui ver como ele estava, mas a mão do Dante no meu braço impediu-me. Há outra coisa que precisas de saber. A sua expressão mudou, tornando-se mais cautelosa. O ataque de hoje não foi aleatório. Eles atacaram-me por causa de uma remessa. Armas que desapareceram há 3 meses. As mesmas armas que o teu amigo Marco roubou antes de desaparecer. O meu sangue gelou. O Marco não roubou nada. Isabela, Sela, a sua voz era gentil, mas firme. Marco trabalhava para mim. Ele roubou 50 armas militares e as vendeu aos meus inimigos. Depois, desapareceu. A sua esposa, a sua amiga Sara, veio até mim implorando por misericórdia, alegando que não sabia de nada. Sara,
A doce Sara grávida que me ajudou a encontrar um apartamento, que cuidava do Danny quando eu trabalhava em turnos duplos, que desapareceu há 2 semanas sem deixar rasto. Onde ela está? Eu exigi saber. O que você fez com ela? Nada. Dei-lhe dinheiro e disse-lhe para fugir. Ela era inocente. Eu conseguia ver isso. Mas Marco, o seu maxilar cerrou-se. Marco traiu-me. E traição no meu mundo tem apenas uma consequência. Tu mataste-o. Fiz o que tinha de ser feito. Sem remorso, sem desculpas, apenas um facto frio. Senti-me mal. Sara tinha perdido o marido. O seu bebê cresceria sem pai. Tudo por causa deste mundo, desta violência que tocava tudo como ácido. Foi por isso que fugi, sussurrei. Foi por isso que levei a Danny e nunca olhei para trás. Porque é isso que tu és, o que tu fazes. Sim. Ele não recuou perante a acusação. É isso que eu sou, e tu sabias disso quando te casaste comigo. A diferença é que agora estou disposto a proteger-te disso, manter-te separada, deixar-te e ao Danny viver sem ver a escuridão. Já estamos a afogar-nos nela. Não. O seu aperto a apertou. Tu estás protegida por ela. Todos os homens que poderiam ter te magoado, todas as ameaças que poderiam ter afetado o nosso filho, eu eliminei-os antes mesmo de tu saberes que eles existiam. O apartamento em que moravas, eu comprei o prédio. O teu senhorio trabalhava para mim. A mercearia, a farmácia, até a escola onde o Danny deveria começar no ano seguinte. Tudo meu, tudo vigiando, tudo mantendo-te segura enquanto brincavas à independência. A revelação deixou-me atordoada. Nada tinha sido real. A minha liberdade, as minhas escolhas, a minha vida, tudo tinha sido uma ilusão, um cenário que Dante tinha construído e controlado nas sombras. És um monstro, sussurrei. Sim, ele concordou simplesmente. Mas sou o teu monstro e cansei de deixar-te fingir o contrário. Então ele me beijou com força, possessivo, reivindicando, e eu me odiei pela maneira como o meu corpo reagiu, pela maneira como 6 anos de ausência se dissiparam sob o calor familiar da sua boca. Quando ele se afastou, estávamos ambos a respirar com dificuldade. O jantar é daqui a 1 hora, disse ele com voz áspera. Veste o vestido azul que está no teu armário. Vamos jantar em família esta noite. Depois, ele foi-se embora, deixando-me a tremer no corredor, com os lábios ainda a arder do seu beijo. O meu mundo completamente destruído e reconstruído à sua imagem. Uma família. Como se alguma vez tivéssemos sido outra coisa senão uma colisão de obsessão e medo. Como se eu tivesse outra escolha senão desempenhar o meu papel na vida bela e terrível que ele tinha planeado para nós. O vestido azul assentava na perfeição. Claro que sim. Dante provavelmente tinha me medido enquanto eu dormia, durante uma das suas sessões de vigilância. O pensamento deveria ter me aterrorizado. E aterrorizou-me. Mas havia também algo de sombriamente íntimo nisso. Ele tinha estado a observar, à espera, a planear este reencontro enquanto eu estava alheia, pensando que era livre. Encontrei-os na sala de jantar, um espaço tão grandioso que me fez sentir como uma impostora. Candelabros de cristal lançavam uma luz quente sobre uma mesa com capacidade para 20 pessoas, embora apenas 3 lugares estivessem postos. No extremo oposto, perto das janelas com vista para os jardins, agora iluminados por uma luz sutil, Dante estava sentado com Danny ao seu lado. O meu filho estava a rir de alguma coisa. O seu rosto estava animado de uma forma que eu não via há meses. Ele parecia feliz, confortável, como se pertencesse a este mundo de mármore e dinheiro. Isso partiu algo dentro de mim. Mãe. Danny me viu e acenou entusiasmado. Venha ver, há 5 garfos. Dante diz que cada um é para uma comida diferente. Isso é maravilhoso, querido. Aproximei-me deles, hiperconsciente dos olhos de Dante acompanhando cada passo meu. Ele também tinha mudado. Calças escuras, camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e marcados com cicatrizes das quais eu não me lembrava. Provas da violência que ele tinha vivido enquanto eu estava fora. Ele levantou-se quando me aproximei, com aquela cortesia antiquada que me encantara outrora, puxou a minha cadeira, a que ficava ao lado de Danny, em frente a ele. Perto o suficiente para tocar se ele se esticasse por cima da mesa. Perto o suficiente para que eu não pudesse escapar à sua presença.
Estás linda, disse ele baixinho, e a sinceridade na sua voz fez a minha garganta apertar. Obrigada. Sentei-me alisando o vestido sobre os joelhos. Dani imediatamente agarrou a minha mão, tagarelando sobre os peixes no lago, os brinquedos no quarto dele, como Dante tinha prometido ensiná-lo a jogar xadrez amanhã. Amanhã. Como se estivéssemos aqui amanhã. Como se essa fosse a nossa vida agora. Maria e outra mulher que eu não conhecia trouxeram comida. Prato após prato de iguarias italianas com um cheiro divino. Massa caseira com molho que provavelmente levou horas para ser preparado. Pão fresco que derretia na língua. Legumes assados com ervas que eu não sabia o nome. E para o Danny, tiras de frango em forma de dinossauros. Os olhos do meu filho arregalaram-se. Tu lembraste-te? Dante sorriu, sorriu genuinamente. E a transformação foi surpreendente. Claro que me lembrei. Tu mencionaste-os antes. Estes são muito melhores do que os da padaria. Danny mordeu um com entusiasmo. Mamã, prova um. Dei uma pequena mordida na tira de frango em forma de dinossauro e estava delicioso. Nada parecido com os congelados que eu comprava na loja de descontos. Tudo aqui era melhor, mais rico, mais uma lembrança constante do que eu não podia oferecer. Há quanto tempo estás a planear isto? Perguntei a Dante, mantendo a voz baixa para que Danny não percebesse a tensão. As roupas, o quarto, a comida. Há quanto tempo? Ele tomou um gole de vinho. Vermelho escuro, provavelmente mais velho do que eu. 3 meses desde o dia em que te encontrei. E o ataque de hoje também foi planeado? Um esquema elaborado para me forçar a voltar? A sua expressão escureceu. Não, isso foi real. Os meus inimigos estão a cercar a Isabela. Eles sentem fraqueza. Sabem que tenho estado distraído. Distraído por perseguir a tua ex-mulher. Distraído por garantir a segurança da minha família. Ele pousou o copo com precisão controlada. Há uma diferença. Danny estava alheio à tensão, brincando com os seus dinossauros com a determinação de uma criança de 5 anos. Observei-o, essa criança linda que tinha sido o meu mundo inteiro, e senti tudo a mudar debaixo de mim. Senti Dante a inserir-se em todos os cantos das nossas vidas. Conta-me sobre os últimos 6 anos, disse Dante de repente. Quero saber tudo. Por quê? Tu já sabes, tens observado, eu sei os fatos, não sei como te sentiste e o que pensaste. Por que escolheste a pobreza em vez de tudo o que eu podia te dar? Olhei para ele então, olhei de verdade. Havia novas rugas ao redor dos olhos, uma dureza no queixo que não existia antes. A cicatriz na maçã do rosto ainda estava rosada, recente. Ele também tinha sofrido. Talvez não da mesma forma que eu, mas sofrido mesmo assim. Eu escolhi a segurança em vez do luxo, disse finalmente. Eu escolhi a paz em vez do caos. E tu estavas em paz? Os seus olhos fixaram-se nos meus. Estavas em segurança? Pensei nas noites em que chorei até adormecer, exausta e assustada. Nas vezes em que saltei refeições para que a Dani pudesse comer. O medo constante de que Dante nos encontrasse, de que o seu mundo nos alcançasse e nos arrastasse de volta. Eu estava livre. Tu continuas a dizer essa palavra como se ela significasse alguma coisa. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos sobre a mesa. Mas liberdade sem segurança é apenas um nome mais bonito para sofrimento. E segurança sem liberdade é apenas um nome mais bonito para uma jaula. Então vou construir-te uma jaula tão bonita que vais esquecer que é uma prisão. As palavras pairaram entre nós, terríveis e honestas. Danny tinha terminado de comer, sua atenção agora voltada para o jardim lá fora. Posso ir ver os peixes, por favor? Dante acenou com a cabeça. Marco vai levá-lo. Fique onde ele possa vê-lo. Como se tivesse sido chamado, Marco apareceu. O mesmo homem que protegeu Danny na padaria. Ele estendeu a mão para o meu filho e Danny a aceitou sem hesitar. Já estava a meio caminho de confiar nesses estranhos que invadiram nossas vidas. Observei-os a partir, sentindo a presença de Dante intensificar-se agora que estávamos sozinhos. Ele gosta de ti, disse amargamente. Estás aqui há um dia e ele já gosta de ti. Ele é meu filho. Claro que gosta de mim. Sem arrogância, apenas um facto simples. O sangue reconhece o sangue. O sangue não faz de ti um pai. Não, mas pretendo ganhar esse título. Ele levantou-se, contornando a mesa até ficar ao meu lado. Perto. Muito perto.
Deixa-me contar-te como foram os últimos 6 anos para mim, Isabela. Já que estás tão curiosa sobre o meu sofrimento, eu queria me mudar, mas o orgulho me manteve aqui. No primeiro mês eu estava selvagem. Eu magoei pessoas, pessoas boas, porque eu precisava de alguém para culpar. Eu virei esta cidade do avesso procurando por pistas. Quando não encontrei nada, presumi o pior, que estavas morta, que alguém te tinha levado para me magoar. A mão dele pousou nas costas da minha cadeira, prendendo-me sem me tocar. No sexto mês fiz o teu funeral. Disse palavras nas quais não acreditava, porque uma parte de mim sabia que estavas viva. Eu sentia isso, mas fiz o que era esperado porque todos queriam que eu seguisse em frente. Dante, no segundo ano, tornei-me alguém que não reconhecia, mais fria, mais implacável. Os meus inimigos começaram a chamar-me Il Fantasma, o fantasma, porque eu passava por entre as suas fileiras como a própria morte. Eu eliminava ameaças com uma eficiência que teria horrorizado o homem com quem te casaste. A voz dele tinha ficado áspera, pesada com a memória. No quarto ano, comecei a ver-te em todo o lado, nas multidões, nos carros que passavam. Eu perseguia esses fantasmas, essas mulheres que não se pareciam em nada contigo, porque estava a enlouquecer. Os meus associados organizaram uma intervenção, disseram-me que eu precisava de te deixar ir. Parti 3 costelas deles e continuei a procurar. Fechei os olhos, não querendo ouvir isso, não querendo sentir simpatia pelo homem que me prendeu. Então, há 3 meses, vi o primeiro, Danny, saindo daquela mercearia com snacks de frutas em forma de dinossauro. E eu soube antes mesmo de ver o teu rosto. Aquele era o meu sangue, o meu filho, e tu o mantiveste longe de mim. A mão dele moveu-se para o meu queixo, inclinando o meu rosto para cima, forçando-me a olhar nos seus olhos. Eu queria ficar furioso, arrastar vocês dois de volta imediatamente, punir-vos por todos os dias que perdi, todos os marcos importantes dos quais não participei. Mas eu esperei, observei, tentei entender por que vocês fugiram. E sabes o que percebi? Não conseguia falar, mal conseguia respirar. Percebi que nunca tinha realmente pedido para ficares. Presumi a tua obediência, presumi o teu amor. Dei-te luxo e proteção, mas nunca parceria, nunca escolha. Fiz de ti minha esposa sem nunca perguntar se queria ser. As lágrimas turvaram a minha visão. Estás a fazer a mesma coisa agora. Não pediste, simplesmente tiraste. Porque desta vez não posso arriscar que digas não. O polegar dele enxugou uma lágrima que tinha escapado. Desta vez os riscos são muito altos. A Dani precisa dos 2 pais. E eu preciso de ti. Sempre precisei mais de ti do que preciso de ar. Isso não é amor, Dante. É desespero. É as duas coisas. Ele puxou-me para me levantar e de repente estávamos peito contra peito, o coração dele batendo contra o meu. Estou desesperadamente, obsessivamente, irrevogavelmente apaixonado por ti. Estou desde que entornaste aquele café. E sim, sou possessivo. Sim, sou controlador. Sim, provavelmente estou demasiado danificado para te amar como os homens normais amam. Mas estou a tentar. Estou a tentar ser melhor por ti. Para ele, ao manter-nos prisioneiros, ao manter-te em segurança, as suas mãos emolduraram o meu rosto. Existem 17 ameaças ativas contra a minha organização neste momento. 17 grupos que adorariam magoar-me magoando-te, magoando o nosso filho. Naquele apartamento, estavas exposta, vulnerável. Uma pessoa errada a fazer as perguntas certas. E o Danny teria sido uma vantagem. Entendes? Eles teriam-no levado, torturado, usado para me quebrar. E teria funcionado. O horror das suas palavras penetrou lentamente. Estás a tentar assustar-me. Estou a tentar fazer-te entender a realidade. A sua voz era feroz. Isto não é sobre posse, é sobre sobrevivência. O meu mundo é feio e violento. E odeio que o meu filho tenha nascido nele, mas ele nasceu. E a única maneira de protegê-lo é mantê-lo por perto. Cercá-lo de homens que morreriam por ele. Garantir que todos saibam que tocá-lo significa guerra. Ele tem 5 anos. Deveria se preocupar com o jardim de infância, não com a guerra. E ele se preocupará. Aqui ele pode ser uma criança. Ele pode brincar, aprender e crescer sem nunca ver a escuridão.
Mas lá fora, ele apontou para as janelas. Lá fora. Ele é um alvo, uma fraqueza, o filho de um homem com muitos inimigos. Eu queria discutir, queria encontrar falhas na lógica dele. Mas no fundo eu sabia que ele estava certo. O ataque à padaria provou isso. Eles nos encontraram. Eles tentaram nos matar. E se Dante não estivesse lá, odeio isto. Sussurrei. Odeio que estejas certo. Eu sei. Ele encostou a testa à minha. Também odeio. Mas este é o mundo que construí. E agora todos temos que viver nele através das janelas. Eu podia ver Danny agachado perto do lago. Marco estava de guarda nas proximidades. O meu filho apontava para algo na água. A sua boca movia-se em conversa animada. Ele parecia seguro, feliz, protegido. Tudo o que eu tinha tentado tanto dar-lhe e falhado. Se eu ficar, disse lentamente, as coisas têm de mudar. Não sou a rapariga que se casou contigo. Não serei trancada como um tesouro que colecionaste. Não quero que fiques trancado. As suas mãos deslizaram até a minha cintura. Quero-te ao meu lado, como meu parceiro, meu igual, igual. Quase ri. Como posso ser tua igual quando controlas tudo? Então diz-me o que precisas. O que tornaria isto suportável? Afastei-me, olhando para ele. Este homem perigoso e obsessivo que destruiu a minha paz e a reconstruiu à sua imagem. Preciso de saber que o Danny crescerá com opções, que não será forçado a entrar no teu mundo. Feito, ele escolhe o seu próprio caminho. Preciso de poder trabalhar para ter um propósito além de ser tua esposa. Ele hesitou e eu vi a luta, a necessidade possessiva de me manter perto, em conflito com o seu desejo de me dar o que eu tinha pedido. Trabalhar na cidade é muito perigoso, disse ele finalmente. Mas tenho negócios legítimos, restaurantes, imóveis, importações. Podes gerir qualquer um deles, construir algo teu. Não era liberdade, mas era mais do que eu esperava. E preciso que prometas que se eu realmente não conseguir suportar isto, se tornar demasiado, me deixarás ir. A sua expressão estremeceu. Não, Dante. Não, Isabela. A sua voz era absoluta. Dar-te-ei qualquer coisa ao meu alcance, mas nunca mais te deixarei partir. Essa é a única coisa que não posso prometer. Honestidade, pelo menos. Brutal e inabalável. Então isso não é uma negociação. É rendição. É sobrevivência. Ele me beijou então mais suavemente do que antes, para todos nós. E talvez, se eu tiver muita sorte, eventualmente será mais. Lá fora, o riso de Dani ecoava através do vidro, puro, inocente, inconsciente das negociações que estavam sendo feitas em seu nome. E percebi com terrível clareza que já tinha feito a minha escolha. Não por amor, não por liberdade, mas por ele, pela segurança que só o mundo de Dante poderia proporcionar. Eu estava em casa, na bela e terrível prisão da qual nunca tinha realmente escapado. E desta vez, eu não fugiria. As semanas que se seguiram pareceram-se com aprender a respirar debaixo de água. Necessário, antinatural e ocasionalmente sufocante. Dante cumpriu as suas promessas, pelo menos as que tinha feito. Danny começou a frequentar uma escola privada a 10 minutos de distância, levado todas as manhãs por Marco e 2 outros guardas num SUV blindado que parecia civil o suficiente para não assustar as outras crianças. O meu filho adaptou-se com a resiliência da infância, fazendo amigos, trazendo para casa trabalhos artísticos que eram exibidos no frigorífico da nossa enorme cozinha, como se fôssemos uma família normal. Não éramos normais. Nunca seríamos normais, mas fingíamos. E a fingimento tornou-se quase real. Assumi a gestão do portfólio de restaurantes de Dante, 3 estabelecimentos de luxo que exigiam supervisão, decisões sobre pessoal, consultas sobre menus, trabalho real, trabalho significativo, do tipo que me fazia sentir menos como uma posse e mais como uma pessoa. Dante montou um escritório para mim na ala leste, todo em vidro e luz natural, onde eu podia trabalhar sem me sentir presa. Ele estava a tentar. Eu podia ver isso, podia sentir isso na maneira como ele perguntava antes de assumir, na maneira como me incluía nas decisões sobre a educação do Danny, as suas atividades, a sua vida. Jantávamos juntos todas as noites, Dante, Danny e eu, como uma pintura distorcida de Norman Rockwell, onde o pai por acaso dirigia um império criminoso.
A distância física que ele mantinha era mais difícil de interpretar. Ele dava-me um beijo de boa noite, perseguia-me, controlava-me, mas nunca exigia mais. Nunca exigia a intimidade que antes existia entre nós. Era como se ele estivesse a cortejar-me novamente, tentando conquistar o que antes simplesmente tomara. Era enlouquecedor. E em algum momento da terceira semana, percebi que sentia a falta dele. Sentia a falta de nós. Esse pensamento aterrorizava-me mais do que qualquer ameaça dos seus inimigos. O sexto aniversário do Danny chegou no início de junho, quente e ensolarado. Dante transformou os jardins em algo saído de uma fantasia infantil. Castelos infláveis, passeios de pônei, um mágico que fazia pombas aparecerem do nada. Ele convidou famílias da escola do Danny, cujos pais olhavam para a nossa casa com inveja e curiosidade mal disfarçadas. Eu fiz o papel de anfitriã, conversando com as mães que não sabiam que os seus filhos brincavam com o filho de um chefão do crime. Dante interagia com os convidados com o seu charme habitual, apenas mais um empresário rico a celebrar o seu filho. Ninguém imaginaria a segurança posicionada estrategicamente por toda a propriedade ou as verificações de antecedentes feitas em todas as famílias antes de receberem o convite. Ele parece feliz, disse Maria baixinho, aparecendo ao meu lado com uma bandeja de bebidas. Ela se tornou uma espécie de amiga ao longo das semanas. Minha guia neste mundo, meu amortecedor quando a intensidade de Dante se tornava insuportável. Observei Danny no castelo inflável, gritando de alegria enquanto pulava com outros 3 meninos. É verdade, admiti. Achei que tirá-lo da vida que construiu prejudicaria, mas ele está a prosperar. As crianças precisam mais de estabilidade do que de dificuldades. A voz de Maria era gentil, mas firme. Você lhe deu amor quando não tinha mais nada. Agora, o Sr. Ferretti dá-lhe tudo, incluindo esse amor. Juntos, vocês estão completos. Não estamos juntos. Não realmente. Ela lançou-me um olhar que dizia que não se deixava enganar. Vocês vivem sob o mesmo teto. Criam o seu filho juntos. Ele olha para si como se fosse a mulher mais maravilhosa do mundo. Você olha para ele como se tivesse medo de o querer. Isso é estar junto, Sra. Fett, só que complicado. Antes que eu pudesse responder, Dante apareceu. Danny estava a cavalo nos ombros dele. O rosto do meu filho estava pintado como um tigre, as mãos grudentas com cobertura de bolo. Mamã, viste-me assaltar? Saltei mais alto do que todos. Eu vi, querido, estiveste incrível. Estiquei o braço para limpar a cobertura do queixo dele, e a minha mão roçou a bochecha de Dante. O contacto foi elétrico. Os olhos dele escureceram quando encontraram os meus. Posso ir brincar mais? Danny perguntou. Por favor, fica onde o Marco te possa ver, Dante disse, baixando-o para o chão. Danny saiu a correr e ficamos ali parados, com a festa a rodopiar à nossa volta. Obrigada, eu disse baixinho. Por isto, por tornar o dia dele especial. Ele é meu filho. Eu daria o mundo por ele. A mão dele encontrou a parte inferior das minhas costas. Familiar e possessiva. Eu daria a vocês dois o mundo que já têm. Algo mudou na sua expressão. Eu dei? Ou apenas construí uma gaiola mais bonita? A honestidade me surpreendeu. Eu não sei mais. As linhas estão confusas. Isabela. Ele me virou para ficar de frente para ele, alheio aos pais que nos observavam com interesse. Preciso lhe contar uma coisa. Houve um desenvolvimento. O meu estômago revirou. Que tipo de novidade? Os homens que nos atacaram na padaria. Eu encontrei-os, todos eles. A sua voz estava calma, mas eu podia ver a violência escondida por baixo. Eles não são mais uma ameaça. Tu mataste-os. Eu protegi a minha família. Sem remorso. Mas nesse processo descobri quem os contratou, quem tem orquestrado os ataques contra a minha organização. Ele fez uma pausa e eu soube que não iria gostar do que viria a seguir. Foi o Romano, Vitorial Romano, meu ex-sócio, marido da tua amiga Sara, primo do Marco. O chão inclinou-se. Mas o Marco está morto. Disseste que eu disse que lidei com a traição. Não disse que o matei. O maxilar de Dante cerrou-se. Marco desapareceu depois de me roubar. Entrou na clandestinidade. Presumi que tivesse fugido, talvez para fora do país. Mas ele esteve aqui o tempo todo, a trabalhar com Romano para destruir tudo o que eu construí. Por que estás a contar-me isto? Porque amanhã vou acabar com tudo isto.
Romano, Marco, todos os que estão ligados a esta conspiração. E preciso que saibas por quê. Preciso que compreendas que isto não tem a ver com poder ou orgulho. Trata-se de eliminar a ameaça à nossa família, à nossa família. Como se Danny e eu tivéssemos nos integrado totalmente ao mundo dele, à vida dele, à violência dele. Estás a pedir permissão? Não. O polegar dele traçou meu maxilar. Estou a pedir compreensão. Há uma diferença. Olhei para além dele, para Danny brincando no jardim, para as famílias suburbanas normais comemorando o aniversário do meu filho, para a bela ilusão que construímos e percebi que Dante estava certo. Eu compreendia, odiava, mas compreendia. Estarás em segurança? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. O seu sorriso foi leve, mas genuíno. Preocupada comigo, Isabela? Preocupada com o Danny perder o pai logo após tê-lo encontrado. Mentiroso. Ele inclinou-se para perto, o seu hálito quente contra a minha orelha. Estás preocupada comigo. Conosco. Admite. Empurrei-o para trás, o calor a inundar as minhas bochechas. Não confundas preocupação com perdão. Aceito o que puder. Ele deu-me um beijo na testa, terno, afirmando: espera por mim amanhã à noite. Quando eu chegar a casa, precisamos de conversar. Conversar sobre o quê? Sobre para onde vamos a partir daqui. Sobre se isto ainda é uma jaula ou se tornou outra coisa. Os seus olhos fixaram os meus. Sobre se estás pronta para parar de fugir do que há entre nós. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Desapareceu para dentro de casa com 2 dos seus homens. Provavelmente negócios. Do tipo que eu não perguntei, do tipo que nos mantinha seguros e me tornava cúmplice. A festa continuou. O Danny apagou as velas, fazendo um desejo que eu esperava que não tivesse nada a ver com a violência que espreitava nos limites do seu dia perfeito. Os pais partiram com sacos de lembranças e agradecimentos. E, gradualmente, a casa mergulhou no silêncio da noite. Coloquei Danny na cama em forma de carro de corrida. Li 3 histórias e deitei-me ao lado dele até a sua respiração ficar regular. A sua mão segurou a minha mesmo durante o sono, e eu me maravilhei com a rapidez com que ele aceitou essa nova vida, com a resiliência das crianças, com a sua capacidade de perdoar. Quando finalmente me levantei, indo para o meu quarto, encontrei Dante no corredor. Apenas parado ali, sem o cinto de segurança, parecendo exausto e perigoso e totalmente irresistível. Não conseguia dormir, perguntei. Não tentei. Ele afastou-se da parede, aproximando-se de mim. Estava a pensar em amanhã, no que vem depois. E o que vem depois? Isso depende de ti. Ele parou a poucos centímetros de mim. Posso continuar a viver neste estado de limbo, em que estás aqui, mas não és realmente meu. Em que somos parceiros na criação dos filhos, mas estranhos em tudo o resto. Ou a mão dele subiu, os dedos passando pelos meus cabelos. Ou deixas-me voltar. De verdade, deixa-me provar que nós podemos ser mais do que obrigação e medo. O meu coração batia forte. Dante, não sei se consigo. Não decidas agora. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Amanhã, depois de lidar com o Romano, depois que a última ameaça à nossa família for eliminada. Então decide. Decide se queres que este casamento seja real novamente. Se me queres da maneira que eu nunca deixei de te querer. O desejo nos seus olhos era avassalador. 6 anos de negação, de distância, de obsessão desesperada, tudo focado em mim. E se eu não conseguir perdoar-te, sussurrei. E se eu não conseguir esquecer o que tu és? Então passarei o resto da minha vida a conquistar o teu perdão, provando que posso ser o homem de que precisas. Ele beijou-me então, lenta e profundamente, derramando anos de desejo nesse contato. Quando ele se afastou, estávamos ambos a tremer, mas acho que já começaste a perdoar-me. Acho que isso te assusta mais do que qualquer coisa que eu tenha feito. Ele estava certo, Deus me ajude. Ele estava certo. Vai, eu disse com a voz trêmula. Faz o que precisas de fazer, acaba com isto. Volta para casa em segurança. Vais esperar por mim? Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido a distância que lutei tanto para manter. Em vez disso, acenei com a cabeça. O seu sorriso foi devastador. Então, terei algo pelo que lutar. Ele partiu antes do amanhecer. Ouvi os SUVs partirem, senti a casa acomodar-se em tendas à espera.
Maria tentou manter Danny e eu distraídos. Aulas de culinária, tempo no jardim, filmes no cinema em casa. Mas o dia arrastou-se interminavelmente, cada hora mais pesada que a anterior. O jantar chegou e passou. Danny adormeceu no sofá durante o filme. E eu levei-o para a cama, maravilhada com o quanto ele tinha engordado em apenas algumas semanas. Comida melhor, refeições consistentes, a infância finalmente permitida a florescer. 22, 23 horas, meia-noite. Eu andava de um lado para o outro na biblioteca, incapaz de me acalmar. Por que estava a demorar tanto? Algo tinha corrido mal? Dante estava ferido? Morto? O pensamento fez gelo correr pelas minhas veias, afiado, aterrorizante. Às 1h15, ouvi veículos a aproximar-se, portas a bater, vozes baixas em italiano. Corri para a entrada. Maria apareceu do nada para ficar ao meu lado. Dante entrou sozinho pela porta. O seu fato estava rasgado, sangue salpicava a camisa branca, mas ele estava a andar, vivo, inteiro. Os nossos olhos encontraram-se do outro lado do hall de entrada. Está feito, disse ele simplesmente. Romano, Marco, todos eles. Acabou. Atravessei a sala sem pensar, as minhas mãos emoldurando o rosto dele, verificando se havia ferimentos. Estás ferido. Não é o meu sangue. As mãos dele cobriram as minhas. Bem, na maior parte não é o meu sangue. Precisas de um médico. Eu preciso de ti. Ele puxou-me contra ele e sentiu-o a tremer. Preciso de te abraçar e lembrar-me por que faço isto. Porque me tornei um monstro. Porque tu e o Danny valem qualquer quantidade de sangue. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria tê-lo empurrado. Em vez disso, abracei-o com mais força. Eu estava apavorada. Admiti contra o seu peito. Passei o dia todo com medo de que tu não voltasses. Isabela, ele levantou o meu rosto. Eu sempre voltarei para ti. Sempre. Nem mesmo a morte poderia me manter longe. Isso não é reconfortante. É honesto. O seu beijo foi desesperado, com gosto de violência e alívio. Agora me diga que está pronta para parar de lutar contra isso. Pare de fingir que também não sente. Olhei para ele. Esse homem perigoso, obsessivo, impossivelmente complicado, que destruiu a minha paz e a reconstruiu mais forte. Que deu ao nosso filho tudo o que eu não pude dar, que me olhou como se eu fosse a sua salvação e a sua condenação juntas. Estou aterrorizada, sussurrei, de te desejar, de te amar novamente. Do que isso faz de mim. Faz de ti minha. A sua testa pressionou a minha, como sempre fui tua. Diz que sim, Isabela. Diz que vais parar de fugir. Diz que vais deixar isto ser real. Lá fora, o amanhecer despontava sobre os jardins. Um novo dia, um novo começo ou um novo compromisso com um belo cativeiro. Não tinha a certeza de qual. Talvez ambos. Sim. Respirei e senti algo encaixar no lugar. Sim, vou ficar. Ficar de verdade. Não porque estou presa, mas porque este é o meu lar agora. Tu és o meu lar. E estou cansada de fingir o contrário. O seu beijo foi tudo. Reivindicando, celebrando, selando a promessa que ambos finalmente fizemos. Quando nos separamos, ele estava lá a sorrir. Demoraste bastante. A sorrir de verdade. Cala a boca e beija-me de novo. Ele beijou-me. E pela primeira vez em 6 anos, retribuí o beijo sem reservas, sem medo. Escolhendo-o, escolhendo-nos, escolhendo esta vida complicada, perigosa e bela que construiríamos juntos. Pelo Danny, um pelo outro, pela família que quase perdemos e, de alguma forma, reencontramos. O sol nasceu no nosso segundo começo. E desta vez, eu não estava a correr em direção à liberdade.